Olá, mulheres! Mais uma vez, aqui falando Viviane Martinello, do Ministério Esposas que Oram. Estamos unidas estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, um livro que me trouxe tanta alegria, tantas mensagens, pessoas da Alemanha, Estados Unidos, Japão, da África, da França, de tantos países que estão ouvindo os áudios, brasileiras espalhadas aí pelo mundo que estão conseguindo ouvir os áudios através desse ministério. Então nós estamos hoje entrando no áudio 30, equilibrando o trabalho e a adoração, que é o capítulo 11, mas o áudio, o 30. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, Colossenses 3, 23. Gosto muito de gangorras. Minha irmã e eu costumávamos brincar por horas sobre a prancha de madeira firmada em uma barra metálica no acampamento da igreja que frequentávamos todos os verões. Por ser mais velha, eu era mais pesada e subia vários centímetros enquanto minha irmã sentava bem na ponta. Então estávamos prontas, para cima e para baixo. Durante as tardes de julho, salpicadas de sol, nos equilibrávamos entre os pinheiros do acampamento bíblico Glacier. Gostávamos principalmente daquela perfeita sincronia, movimentos para cima e para baixo, até que ambas as extremidades ficassem suspensas no ar, equilíbrio genuíno e delicioso. Sem solavancos, Linda gritava sempre que eu jogava meu peso para trás. Ela sabia o que iria acontecer. A mais insignificante mudança na distribuição do peso tirava o meu lado do prumo, fazendo com que a prancha acertasse o chão e lançasse minha irmã a 16 metros de distância. Bem, nem tanto. Mas eu sempre tentei. Era uma grande diversão, isto é, até aparecer o meu primo. Ele subia até o centro da gangorra e ficava com o pé sobre um dos lados da prancha. Assim, controlava qual lado subia e qual lado descia, que lado receberia os solavancos. Linda e meu primo sempre foram uma conspiração cruel contra mim. Eles trancavam a porta do quarto todas as tardes de domingo, deixando-me de lado de fora, para que eu não pudesse brincar com as peças da minha minicidade. Quando brincávamos de esconde-esconde no verão, eu procurava por horas enquanto eles ficavam dentro de casa, chupando picolés e assistindo televisão. Não que eu tenha ressentimentos, acredite, eu só queria que você entendesse. Então, quando os olhos azuis do meu primo, do tipo "sou tão inocente", se apertavam naquelas tardes de julho, eu sempre sabia o que estava para acontecer. Um pouco de habilidade dos seus pés e eu estaria voando pelas árvores altas, segurando a prancha com as duas mãos, com minhas pernas compridas sacudindo contra o vento, até que eu voltasse a prancha com um golpe de despedaçar a espinha. Gosto muito de gangorras. Gangorras em equilíbrio. Perguntam-me se Deus tinha gangorras em mente quando colocou a história de Marta e Maria entre duas passagens famosas. A história do bom samaritano, Lucas 10:30, e o ensinamento de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, Lucas 11:1. Uma se refere ao nosso relacionamento com as pessoas e a outra nos ensina a orar. Uma destrói o muro que divide as culturas e a outra derruba o muro que separa Deus e a humanidade. Talvez seja esse o motivo pelo qual essa pequena porção das Escrituras seja tão importante. Na história descrita em Lucas sobre duas mulheres e um Salvador, encontramos o sustentáculo, o ponto central de nossas gangorras espirituais. O segredo de equilibrar a parte material com a espiritual e as obrigações com a devoção. Sem esse sustentáculo, essas histórias são duas pranchas de madeira separadas. As duas são importantes, as duas são verdadeiras, mas quando colocamos as verdades fundamentais do trabalho e da oração no eixo da viabilidade, quando enfrentamos a situação, o problema está aqui, o que devo fazer? Começa a diversão de verdade. Tenho de admitir que me esforço para manter o equilíbrio há alguns meses. Oferecemos nossa casa para uma festa da igreja e fiquei com mais tempo na cozinha do que no culto de adoração. Eu mal conseguia ouvir o pregador. Ele parecia dinâmico. Meu marido até apareceu na porta da cozinha e disse: "Você está perdendo." Mas eu estava inflexível. "Esses pratos têm que ser lavados", respondi quando assoprava uma mecha do meu cabelo que caía sobre os olhos. "Não queremos ficar aqui limpando a noite toda." Não sei exatamente em que momento da noite fui atingida. Obviamente, sou um pouco lenta, especialmente quando se leva em conta que eu já havia escrito metade deste livro.
Mas ter um coração de Maria em um mundo de Marta era a última coisa que eu pensaria naquela noite. Eu estava agindo como Marta. Os pratos brilhavam, os copos cintilavam e até mesmo o jogo de panelas incompleto parecia novo agora. No entanto, quando tudo terminou, percebi que havia perdido algo muito especial. Jesus estava no nosso meio e eu, ocupada demais lavando os pratos, perdi a oportunidade de sentar aos pés do Mestre. Esqueci-me completamente de tudo que havia aprendido sobre equilíbrio entre trabalho e adoração. Aí, solavancos de novo. O nosso exemplo supremo. Jesus foi a pessoa mais equilibrada que já houve no mundo. De fato, ele veio também para isso, para nos mostrar como administrar o complicado equilíbrio entre trabalho e adoração, entre o que fazemos e o que somos. Ele demonstrou como a nossa gangorra deve ser em Lucas 10:25, justamente antes da parábola do bom samaritano. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou um doutor da lei para colocar Jesus em uma situação difícil naquele dia. O que posso dizer para garantir uma passagem segura ao céu? Uma boa pergunta, mas Jesus olhou para o coração do doutor da lei e viu que ele estava mais interessado em debates do que em respostas. Mais interessado na teoria do que na prática. Então inverteu a pergunta e deixou ele meio integrado. Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Quase posso ouvir a voz do doutor da lei regrudecer enquanto mexia em suas vestes e assumia a postura adequada para citar um trecho das Escrituras. Todos interromperam o que estavam fazendo. Os bebês se acalmaram, as crianças pararam de caçar borboletas, eles identificaram a já conhecida porção da Torá. Enquanto ela ressoava pela boca do sábio, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo, Lucas 10:27. A última frase ficou no ar. A voz do doutor da lei diminuía enquanto levantava a sua mão em direção ao céu para enfatizar. Todos estavam em silêncio. A multidão aguardava fascinada. Os olhares se transferiram do doutor da lei para Jesus. O que o rabi itinerante diria diante de tão sábia resposta? Posso imaginar Jesus sorrir e inclinar a cabeça para frente no momento em que dizia: respondeste bem, faze isso e viverás. Fim da discussão. O sábio recebeu nota A+. Próxima pergunta. Entenda, amar ao Senhor teu Deus e ao seu próximo como a si mesmo era exatamente o que Deus sempre quis de nós. Uma imagem perfeita de uma vida equilibrada. Esses dois versículos resumem a unidade do Antigo Testamento com o Novo. Deus quer que amemos ao Senhor de verdade. Além disso, Ele deseja que nós amemos uns aos outros, que amemos uns aos outros de verdade. É a maneira de sabermos que pertencemos a Deus se nos amarmos uns aos outros. João 13:35. Amor a Deus, amor ao próximo, adoração e trabalho. Esses são dois extremos de nossa gangorra. Embora o amor a Deus venha em primeiro lugar, não pode ser separado do amor ao próximo. Um resulta no outro, e esse é o significado de viver uma vida equilibrada, uma vida como a de Cristo. Mas o doutor da lei pareceu não entender bem, e mesmo se tivesse entendido, não parecia disposto a desistir. Esse rebelde vindo do populacho de Nazaré havia se saído melhor do que ele. Então, querendo justificar-se a si mesmo, o homem desafiou Jesus. E quem é o meu próximo? Lucas 10:29. ênfase minha. Agora sim, deve ter pensado o doutor da lei, eu peguei. Essa pergunta simples havia embaraçado os sábios religiosos por séculos. Quando você faz de Deus sua propriedade exclusiva e chama todos os não-judeus de cães gentios, sua lista de próximos admissíveis diminui drasticamente. Definitivamente, Jesus não é a pessoa certa quando você não está interessado na verdade e só deseja uma conversa animada, porque Ele é a verdade. Quando você bate, Ele abre a porta. Quando você busca, Ele se revela. E quando você pergunta, às vezes recebe a resposta que não gostaria de ouvir. Foi o que certamente aconteceu no caso desse pobre doutor da lei. O que ele conseguiu foi um exemplo ruim de solavancos quando Jesus golpeou sua perspectiva legalista e super espiritual através de uma ilustração prática sobre o amor ao próximo. Medidas corretivas. Jesus é como meu primo, só que mais bondoso. Ele não dá solavancos para nos ver cair. Ele contrabalanceia as nossas convicções e estilos de vida com um objetivo, o de nos trazer de volta ao equilíbrio. Mas para o doutor da lei, a aproximação de Jesus tinha que acontecer através do impacto.
Afinal, a história contada por ele desafiou algumas crenças há muito tempo reinantes, e isso estremeceu o senso judeu de superioridade religiosa. Derrubou todas as desculpas usadas pelo doutor da lei para não se envolver com pessoas inferiores a ele. O herói da história que Jesus contou não foi Moisés ou Josué. Ele nem era judeu, não um judeu de verdade, era um daqueles samaritanos desprezíveis que viviam no norte. Mas Jesus não parou por aí. Ele não apenas exaltou o samaritano ao chamá-lo de bom, também fez uma comparação pouco lisonjeira entre a generosidade do samaritano e a hipocrisia dos judeus, que em seu caminho para Jerusalém e para a igreja passaram pelo homem sangrando e enfraquecido. Provavelmente o doutor da lei se mostrou aborrecido junto com o resto da elite religiosa que estava presente. Talvez a história tenha lhe trazido à lembrança o homem cego, esfarrapado, pelo qual ele havia passado antes do debate. Uma esmola para um pobre. O cego deve ter gritado, mas o doutor da lei estava inflexível e, além disso, havia dado a sua oferta no templo. Jesus estava chegando bem perto do alvo, pisando no calo das pessoas em que as sandálias se ajustavam tão bem. Ele tinha uma maneira de fazer isso, você sabe. Um modo de destacar as disparidades que preferimos ignorar. E, embora possamos estar bem confortáveis na gangorra, equilibrar a nossa vida é exatamente o que Jesus nos chama a fazer. Ame ao Senhor o teu Deus, ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, sem problemas. Pensam algumas de nós. Estou muito bem em minha caminhada espiritual. Você pode me considerar até uma doutora no assunto. E assim ficamos sentadas em um lado da gangorra, felizes por estar adorando na presença do Senhor. No entanto, é preciso mais do que adoração para a caminhada cristã equilibrada. Amar as pessoas? Sim, eu as amo. Algumas de nós dizem para si mesmas enquanto sentam na outra extremidade da gangorra: gosto muito de servir as pessoas. Definitivamente sou uma Marta. Pois bem, no outro dia, e assim recitamos os nossos trabalhos e fazemos uma lista de nossas realizações sacrificiais, felizes por estar ajudando ao Senhor. No entanto, é preciso mais do que trabalho para essa caminhada cristã equilibrada. Entenda, Jesus quer que sejamos como meu primo, apenas com mais bondade. Ele nos aconselha, se assim posso nos dizer, a deixarmos o nosso conforto e fazer o trabalho árduo, mas recompensador de equilibrar nosso cristianismo, passando a maior parte de nossas vidas na sala de estar e na cozinha, adorando e servindo, amando a Deus e amando as pessoas. Trabalho árduo santo é assim que Tim Hensel se refere a essa harmonia. Na verdade, ele escreveu um livro com esse capítulo. Trabalho árduo santo, escreveu Hensel. Essa é a função ativa do espiritual e do terreno, do sagrado e do físico. Um paradoxo sagaz que repousa no âmago dessa vida a que chamamos de cristã. Ele diz que o sagrado está aqui, dentro de nós, esperando transbordar de nossas vidas, e ele é muito mais acessível do que poderíamos imaginar. Eu gosto disso, uma vez que fui justificada pela fé, salva não por minhas obras, mas em razão do sacrifício de Jesus, devo trabalhar com Deus em parceria no processo da santificação, isso é, no processo de parecer mais com Ele. Devo permitir que a santidade de Deus influencie o meu modo de viver e de agir. Deus proporciona a santidade e eu providencio o trabalho árduo. Isso faz parte do significado de equilibrar o trabalho e a adoração. E foi para isso que fomos criadas. Embora tenhamos sido criados para a adoração, antes de tudo, também fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Fomos criadas para a comunhão íntima da oração do Pai Nosso, mas também recebemos a incumbência de servir como o bom samaritano. Criados para dizer sim ao chamado do dever e da devoção.